Estimados irmãos e irmãs, a Igreja celebra o terceiro domingo da Páscoa. Estamos olhando para a Palavra de Deus e percebendo as aparições de Jesus. Neste Evangelho, Jesus aparece como um mendigo, um pedinte, à beira do mar. Precisamos, mais uma vez, olhar para esse Evangelho de São João e perceber o significado de cada palavra, de cada símbolo que ele nos traz. É importante percebermos de antemão que mesmo diante da tristeza, mesmo diante do luto, do desânimo que sentiam certamente os discípulos de Jesus por ocasião da morte de seu mestre, Pedro, em nome dos discípulos, toma a frente e diz: eu vou pescar. Isso aqui é muito mais do que uma pescaria. Significa que Pedro estava tentando voltar para a vida depois do luto. Significava que ele queria resgatar a memória de Jesus e fazer com que essa memória perdurasse. Mas o risco era de que essa pesca, essa missão, fosse mal sucedida por não ter feito ainda a experiência do ressuscitado na sua vida. Quando o missionário não acredita no Cristo vivo e ressuscitado, a missão não produz muito fruto, como foi essa pescaria. Eles passaram a noite inteira, a noite toda ali, se entregando àquela pescaria, tentando voltar à missão, mas no íntimo do seu coração havia aquela dúvida ainda, aquele medo trazido pela morte do Senhor. Então era necessário passar pela experiência do ressuscitado, e é Jesus quem aparece diante deles para devolver o ânimo para suas vidas e para a sua missão. Só assim os discípulos conseguiriam levar adiante a missão. Só a partir do momento que nós também hoje fizermos a experiência do Cristo ressuscitado, que nós conseguiremos nos animar diante das incertezas da vida, diante dos nossos medos, dos nossos receios. Então é o Senhor que mais uma vez vem nos animar. E ele aparece como um pedinte, pedindo comida. Vocês têm alguma coisa para eu comer? Eles respondem: não temos. A princípio eles não tinham ainda reconhecido Jesus naquele pedinte. Às vezes Jesus aparece para nós ainda hoje na figura desses irmãos necessitados que nós encontramos por aí pelas ruas, pelos nossos caminhos, e muitas vezes desprezamos. É necessário que nós criemos essa atenção, essa sensibilidade para percebermos nestes irmãos, que são tantos, como nos diz a leitura do livro do Apocalipse, são tantos irmãos que necessitam de um auxílio. Então, eles não perceberam, mas aquele mesmo pedinte diz para eles: lança a rede do outro lado, do lado direito. Vocês tentaram daqui, mas agora tenta de lá. Às vezes na nossa vida nós pelejamos, insistimos com uma coisa, e depois logo desistimos quando não dá certo. Joga a rede do outro lado, tenta de novo, tenta do outro jeito. Na nossa missão da igreja, às vezes temos uma experiência negativa com alguma coisa, uma leitura que eu faço aqui, não leio muito bem, me envergonho, já desisto. Não, vou tentar fazer outra coisa, vou tentar ler novamente, vou abraçar uma outra possibilidade de servir o Senhor, no dízimo. Então, há sempre uma outra oportunidade. Precisamos tentar. Essa é a mensagem que
que o Senhor está dizendo aqui. O ressuscitado que depois da noite escura, infrutífera, começa a clarear o dia. O sol vai aparecendo, nos diz o Evangelho. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na praia. Então, o amanhecer nos traz o Cristo que nos mostra como devemos agir. Então, precisamos, como missionários e missionárias, olhar para Cristo. É Ele quem vai nos conduzir. É Ele quem vai nos orientar nos nossos passos. Ele é o nosso pastor. Ele continua vivo e presente na nossa vida. Basta experimentarmos a sua presença. Então, atentos, obedientes à voz daquele homem, que eles ainda não reconheciam como Jesus, eles lançam as redes e pescam aquela inúmera quantidade de peixes. É preciso ser obediente, é preciso escutar, e o milagre acontece. E a nossa vida é transformada. E nós sairemos da tristeza, do luto, da dor. É preciso escutar Jesus, escutar a palavra, fazer a experiência do ressuscitado nas nossas vidas. Voltando, aquele mesmo pedinte que estava lá com fome, pedindo algo para comer, agora ele estava com uma fogueira, assando um peixe. Ele mesmo estava preparando o alimento para aqueles discípulos. Pedro, em determinado momento aqui, depois que João, o discípulo amado, reconhece ser o Senhor naquela voz, Pedro, ele se atira no mar porque ele estava nu. Ele veste a roupa, ele estava nu, ele não estava armado com a fé, Ele não tinha reconhecido como discípulo amado a Jesus naquele mendigo. Ele veste a sua roupa, a sua fé, crê que Cristo está ressuscitado e se lança no mar, que é a missão. É importante percebermos isso. Depois da experiência do ressuscitado, Pedro se lança na missão, no mar. Chegando lá, Jesus partilha do alimento, do pão e dos peixes com os discípulos, nos ensinando mais uma vez que é preciso partilhar. Partilhar é um gesto cristão. Lá na última ceia, Cristo se fez corpo e sangue, se fez alimento. Parece que ele está fazendo uma memória aqui, quando ele divide esses peixes, este pão, este alimento. O importante é que depois Pedro, depois que ele professar o seu amor pelo Senhor, que ele professa esse amor, mesmo diante da tristeza que ele sentiu no coração, mas era necessário que ele afirmasse, de coração mesmo, esse amor por Cristo, porque afinal de contas ele havia traído o Senhor inúmeras vezes. Mas agora ele assume esse compromisso de apacentar as ovelhas do rebanho. E Pedro, assumindo essa missão, simboliza aqui toda a igreja, cada um de nós, que devemos ter a consciência de que somos os responsáveis hoje para manter este rebanho do Senhor reunido, vivo, em torno do altar do Senhor. Assim fizeram os apóstolos lá no início, nos primórdios, como nós vimos o testemunho lá nos Atos dos Apóstolos. Querem entender como que funcionava a vida das primeiras comunidades dos discípulos? Leiam o livro dos Atos dos Apóstolos. Ali está descrito tudo. Como foram perseguidos, como insistiram com a mensagem de que Jesus estava vivo, ressuscitado, vencedor do mal e da morte. Que a coragem desses primeiros discípulos, dessas primeiras comunidades, esteja presente nessa comunidade, na vida de cada um de nós, para que também nós anunciemos o Cristo que nós experimentamos em nossas vidas ressuscitado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.